Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu escritório hoje. Eu sou o Pastor Gabriel e espero poder te auxiliar com uma série de estudos. Série de estudos que eu estou gravando hoje e espero poder disponibilizar para vocês no próximo mês. Uma série de estudos falando sobre evangelização. Os nossos estudos serão pautados por este livrinho aqui, Evangelização, tá? Da série 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Um livreto com poucas páginas, né? Cerca de 150 páginas, mas que com certeza vai edificar muito a nossa igreja e você que está nos assistindo também. Antes da gente entrar propriamente no texto, né, deste livro, no primeiro capítulo deste livro, eu quero que essa primeira aula seja um pouco sobre o que ele fala no prefácio. E ele começa o seu prefácio, essa introdução a este livro, com uma pergunta. Eu quero direcionar essa pergunta também para você. E a pergunta é: você acredita que você tem responsabilidade no desenvolvimento de uma igreja saudável? E a resposta é muito simples, porque se você crê que você faz parte de uma igreja, com certeza é sua responsabilidade fazer parte também do crescimento e também do seu desenvolvimento para que ela seja uma igreja saudável. Ou seja, se você é cristão, com certeza a sua missão é edificar a igreja. Jesus, lá em Mateus 28, no que nós chamamos de grande comissão, te ordena a fazer discípulos, ou seja, fazer crescer a igreja de Cristo. Também, lá em Judas, nos versículos 20 e 21, você encontra uma responsabilidade sua de ser edificado na fé, de desenvolver a sua fé. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, você recebe uma missão de usar os seus dons para edificação e desenvolvimento da tua igreja e também para abençoar e servir o seu próximo. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 13 a 15, Paulo também conclama a todos os cristãos, a igreja ali de Éfeso e também a nós hoje, para que usemos do amor e da verdade para a edificação mútua e que dessa forma a igreja cresça e amadureça. É justamente focado no amadurecimento que essa série 9 Marcas, esse livro faz parte de uma série, não sei se dá pra ver aqui na minha prateleira. Tá bem aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas são alguns livros que auxiliam a igreja. Eu te convido a aprender juntamente comigo a respeito de uma das marcas de uma igreja saudável, a evangelização. Bom, na introdução desse livro, ele coloca algo muito interessante. Primeiro, ele vem apresentar pra gente que esse livro se propõe a trazer conceitos bíblicos da evangelização. Ele também coloca o argumento de que, por exemplo, dificilmente alguém vai escrever um livro a respeito de evangelização sem ter a intenção de que esse livro seja bíblico, correto? Porém, infelizmente, nossa visão de evangelização ela tem sido deturpada por princípios mercadológicos, por princípios de marketing, de negociação, por princípios de convencimento que o próprio mundo constrói e acabamos absorvendo esses princípios sem enxergarmos primeiramente para os princípios bíblicos. Não sei quantos de vocês já ouviram o seguinte termo, culto evangelístico, por exemplo. Mas como assim nós vamos produzir um evento de evangelização? Será que nós precisamos de eventos para evangelizar? Será que a evangelização ela é limitada a eventos? E por isso, se nós não temos uma visão clara do que significa evangelização bíblica, dificilmente nós estaremos realmente evangelizando. E é por isso que eu te convido a participar de toda essa série sobre evangelização a partir deste livrinho, 9 Marcas. Se você quer comprar, Evangelização 9 Marcas é um livro super barato, tenho certeza que vai te ajudar também a acompanhar os nossos estudos e a partir dele a gente aprender corretamente o que significa uma evangelização bíblica. Um exemplo colocado inclusive pelo próprio autor na introdução é que uma senhora super simples em um chá da tarde ela pode evangelizar muito mais biblicamente do que um grande apologeta e teólogo que fala e defende a sua fé a milhares de pessoas. A diferença entre quantidade não é o ponto. A diferença entre os seus estudos também não é o ponto. A diferença é a ação de evangelização em si. Evangelização não é defender a sua fé. Evangelização é apresentar um fato. Evangelização não é oferecer um produto. Evangelização é falar sobre algo que alguém fez por você. Algo marcante que eu aprendi lendo um livro chamado Igreja Centrada, do Timothy Keller. Um livro assim, base para todo aquele que quer entender o papel da igreja na sociedade. Bom, Timothy Keller ele fala o seguinte: o evangelho ele não fala
sobre uma grande proposta, não fala sobre um grande produto. A evangelização fala sobre uma grande notícia. É sobre um fato que aconteceu. Não é uma oferta, não é um grande convite, não é um grande produto que é vendido. O evangelho, ele fala algo, ele é um fato de algo que alguém fez por você e ponto final. O evangelho não é um convite para você fazer algo, o evangelho não é uma proposta para você aceitar algo. O evangelho é uma notícia de algo que alguém fez por você, ponto final. E nós sabemos que algo é esse, que ação é essa e quem fez isso por nós, não é mesmo? Bom, existem 3 conceitos básicos que nós precisamos ter muito bem definidos e que nós iremos defini-los a partir de todo o nosso curso aqui. Os 3 conceitos são evangelização, conversão e evangelho. Eu já falei um pouquinho sobre o evangelho nesta introdução, não é mesmo? Mas quando nós falamos para diversos cristãos a respeito desses 3 termos, infelizmente, diferentes conceitos são colocados na mente do pessoal. Quer ver um exemplo? A gente não precisa de muito, mas se a gente fazer uma reunião, reunir algumas pessoas e pedir para que elas escrevam o que é evangelização, o que é conversão, o que é evangelho, infelizmente, talvez em uma roda de 10 pessoas nós encontraremos 10 conceitos diferentes para cada termo. Isso é o que torna a nossa evangelização uma evangelização não bíblica. Cada um criou o seu próprio conceito de evangelização, de conversão e de evangelho. É necessário que a igreja tenha uma visão definida do que realmente significa evangelização, conversão e evangelho. Sem isso, nós jamais iremos pregar de forma uniforme e de maneira eficaz e bíblica o evangelho. Ou seja, antes de começarmos a evangelizar, antes de colocarmos a mão no arado, nós temos que entender o que significa colocar a mão no arado, o que significa evangelização, conversão e evangelho. Senão, cada um vai fazer uma coisa diferente conforme os seus pré-conhecimentos e preconceitos que se tem em sua mente através do seu histórico evangélico. Mas para definirmos conceitos tão importantes como esses, nós não temos que olhar para a nossa história, nós temos que olhar para a Bíblia. No final das contas, esses estudos aqui vão mostrar pra gente que evangelização é muito diferente do que criar eventos. Evangelização vai muito além do que criar agendas evangelísticas, momentos, eventos. Evangelização é muito mais sobre grupos de comunhão, é muito mais sobre vida na vida, sobre pequenos grupos. Eu espero de coração que ao fim desses estudos, você que está me assistindo tenha um conceito de evangelização que vai muito além do que programas, do que eventos, do que momentos, do que uma agenda. Os grandes problemas a respeito da nossa falta de compreensão a respeito do termo evangelização vem porque nós não entendemos o real significado de igreja, e isso é muito delicado. Ao passo que nós entendemos o que significa igreja, nós também, consequentemente, entenderemos a nossa missão, ou seja, a evangelização. Nós também veremos, por exemplo, na nossa 4ª aula, o quanto é necessário que nós retiremos pressupostos que nós temos no nosso passado. Eu já falei um pouco sobre isso, mas também outras práticas necessárias para que a gente dê continuidade à nossa vida de evangelho contínuo. Se nós somos salvos pelo nosso Cristo e nos tornamos agora cristãos, ou seja, recebemos o seu nome, é necessário que nós tenhamos uma nova visão do que significa sermos como Cristo, vivermos como Cristo e termos a missão de Cristo. E é por isso que nós veremos também como que nós, embaixadores de Cristo, pessoas que levamos o nome de Cristo, devemos nos portar neste mundo que é mau. Como que nós iremos enfrentar com evangelização os ataques do mundo contra a nossa fé, contra nossos conceitos, contra a própria Bíblia, Evangelho e Palavra de Deus. Como que a evangelização é a melhor defesa e ataque contra este mundo. Como nós expandimos o reino, como nós crescemos, não é entrando em brigas e debates em Facebook, não é fazendo briguinhas em nossas salas de aula ou nos corredores do nosso trabalho. O desenvolvimento na luta da fé para a expansão do reino é evangelho, é evangelismo. São as práticas de evangelização. Assim, nós como cristãos e como igreja desenvolvemos e crescemos o reino em um mundo que odeia o evangelho e o nosso mestre Jesus Cristo. E a partir dessas aulas, a partir deste curso, eu espero de coração que
você que esteja me assistindo, seja você da igreja em que eu pastoreio, seja você membro de qualquer outra igreja, essas aulas sejam instrumentos para criar uma cultura correta e bíblica de evangelização, não apenas no seu coração, mas também na sua igreja. Criar uma cultura bíblica de evangelização no seu coração e na sua igreja. Esse foi o objetivo do autor deste livro, J. Mack Stiles, e esse também está sendo o meu objetivo, ao poder auxiliar este escritor um pouquinho no que eu posso, para poder também traduzir isso para a igreja brasileira, para a igreja em São Miguel Arcanjo, onde pastoreio atualmente, e também para este campo vasto que é a internet. Eu te convido a participar desse curso juntamente comigo, e eu espero de coração que a sua vida, a vida da sua igreja também seja muito abençoada através deste curso. Então, vamos para a primeira aula? Deus te abençoe.